pode assistir esse vídeo até o final sem receio, porque eu te garanto que você vai ver de forma descomplicada como funciona todas as etapas de um processo de admissão. Vem comigo! Olá, eu sou a Lilian, criadora aqui do canal e da página Coisas de RH, e aqui no YouTube eu me dedico a entregar conteúdos gratuitos para te ensinar a descomplicar o DP na prática. No vídeo de hoje você vai aprender quais são as etapas de um processo de admissão. Eu vou te mostrar sobre o processo de admissão, a sua importância e quais são as principais etapas que devem ser seguidas no DP. Se esse assunto te interessa, já clica e curte esse vídeo, e se você tem interesse em receber mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no meu canal, que assim eu consigo saber se esse conteúdo te ajuda e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O processo de admissão, ele faz parte da base do DP. Ou seja, qualquer empresa que você vier trabalhar no departamento pessoal, você vai ter esse processo de admissão. Não importa qual é o tamanho da empresa, qual é o tipo de empresa, toda a relação de trabalho ela vai começar a partir da admissão do empregado versus empregador. E aí, o profissional de DP precisa estar seguro para fazer esse processo com coerência, para não errar em coisas básicas, para não executar ele de uma maneira que vai gerar um passivo trabalhista para a empresa e nem prejudicar o futuro empregado que está começando ali para prestar o seu serviço. O processo de admissão ele costuma ser tranquilo, é a porta de entrada do trabalhador na empresa. Então ali eu costumo dizer que é só alegria, né, no momento da admissão, diferente da rescisão, que a pessoa está saindo, às vezes está saindo chateada, às vezes aconteceu alguma coisa, a empresa não cumpriu com alguma obrigação. Na admissão tende a ser mais tranquilo, mas não significa que não seja um processo importante que o DP tem que fazer com segurança, e mais do que isso, tem que saber orientar aquele trabalhador. Quando o empregado entra numa empresa, ele entra cheio de questionamentos, ele vai ter dúvidas sobre o contrato, ele vai ter dúvidas sobre os benefícios, ele vai ter dúvidas sobre os documentos. Então, mais do que nunca, a pessoa que vai fazer esse processo precisa estar preparada para ajudar esse trabalhador e também para não deixar que a empresa pague algum processo trabalhista ou pague alguma obrigação desnecessária por falta de atenção no momento dessa admissão. A admissão é como se fosse um passaporte. Por exemplo, você não consegue entrar nos Estados Unidos sem ter um visto e sem ter o passaporte, né? De maneira legal, vamos falar do legal. E aí, na admissão é a mesma coisa. O empregado ele não pode começar a trabalhar sem ter essa admissão feita e sem passar pelo exame admissional, por exemplo, que é como se fosse o visto desse trabalhador para ele começar na empresa. Existem algumas etapas que são padrão em todos os processos do DP. No DP Descomplicado, que é o meu curso completo de DP, eu ensino elas na prática e eu chamo esse método de tríade, que é o quê? O porquê de cada coisa, o quando e o como. O porquê vai ser a legislação, o quando vai ser as etapas e o processo e o como vai ser os cálculos. No caso da admissão, você tem um porquê para diversos processos ali. Você tem um porquê de ter um exame admissional, que isso vai estar lá na ANR, você tem o porquê de ter tal documento, você tem o porquê de ter que assinar um contrato, então isso está previsto na legislação. As etapas do eixo, do quando, elas são padrão em todos os processos. E vão ser 5 etapas, que é a solicitação externa, então sempre vai surgir uma solicitação, o lançamento, o cálculo, conferência e documentação. No caso da admissão, geralmente não tem cálculo, né? Mas as demais etapas vão acontecer. Então, primeiro passo vai acontecer uma solicitação externa, que é o quê? Alguém vai abrir uma vaga ou vai sair um empregado que vai ser substituído, então vai acontecer uma solicitação. Essa solicitação, ela pode acontecer de diversas formas, pode ser por e-mail, pode ser que a empresa utilize formulário, pode ser via algum sistema, isso não importa, né? Vai ser de acordo com a organização de cada empresa, aí você vai ter que verificar como que vai ser na empresa que você trabalha ou que você vai vir a trabalhar, tá? Mas vai existir uma solicitação, o gestor vai mandar um e-mail lá, preciso contratar uma pessoa. Aí essa vaga vai ser aprovada, vamos ver se tem orçamento. Então isso vai depender do tamanho da empresa, de como que funciona essa parte de aprovação. Mas vai existir uma solicitação
para uma contratação. E aí, abre-se o processo seletivo, que vai ser o momento que vai ser a captura dessas pessoas para aquela vaga. Vai se olhar o currículo, vai se olhar quais são as habilidades necessárias ali para aquela função, se precisa de alguma formação específica, o que precisa ter para trabalhar naquela função. Então, a gente já tem, né, a primeira etapa, que é a etapa da solicitação. Se a pessoa que trabalha no DP é sozinha, geralmente ela vai fazer as duas coisas, vai fazer essa parte de recrutamento e seleção e vai fazer também depois o processo da admissão, que fica de fato com o DP. Mas, se são setores separados, como é o caso, por exemplo, de uma empresa maior, tem uma pessoa ali que faz o recrutamento e tem uma pessoa que faz o DP, aí essa parte fica com recrutamento e seleção. Mas isso não é um padrão, não está previsto na lei que tem que ser RS que faça isso ou não. E aí, ok, o candidato foi aprovado, entra o DP na jogada e passa a fazer a parte burocrática, que vai ser a parte do lançamento. O que é fazer esse lançamento? É ir lá, pegar, recolher a documentação dele. Ele vai ter que fazer o exame admissional para ver se ele está bem, se ele está apto para de fato entrar e executar aquela função. Ele vai ter que trazer os documentos obrigatórios ali, como RG, CPF, a carteira de trabalho não tem necessidade, porque hoje já é digital, mas pode ser que na empresa ainda peça a carteira física. Pode ser que tenha exames complementares, dependendo da função que ele vai executar, comprovante de residência, esses documentos necessários ali para fazer o cadastro dele lá no sistema. Se ele tiver dependente, vai ter que trazer os documentos dependentes, entre outros. Aí o DP vai pegar essas informações e vai fazer esse lançamento lá dessa admissão no sistema. E aí, parece fácil, né? É só fazer isso. Mas não, o que você tem que se atentar? Qual vai ser a data de admissão dessa pessoa? Vai ser dia 10 de maio. Ok, então você tem que enviar até o dia 9 essa admissão para o E-Social. Sempre até um dia antes da data da admissão, certo? Primeiro ponto. Os exames, tá ok? Deu apto? Ele vai ter algum benefício? Geralmente, tem uma ficha de admissão. Se você trabalha num lugar que não tem, sugira, implemente. Por quê? Porque essa ficha lá vai ter escrito tudo que ele vai ter. Qual vai ser o salário dele, qual vai ser a carga horária dele, né? Qual vai ser o horário de trabalho, qual vai ser o benefício que ele vai ter direito. Ele tem vale transporte, tem vale alimentação, o que ele vai ter direito aquele trabalhador ali de acordo com a empresa. Então, isso tudo vai estar na etapa da documentação que é recolhida antes. E aí, você precisa ter essas informações em mãos para conseguir fazer esse lançamento dessa admissão no sistema, né? Para cadastrar tudo certinho. Senão, se esquecer de lançar um benefício, ele não vai receber, aí vai dar erro, aí já vai dar encrenca ali no primeiro mês. Então, precisa ter tudo certinho para você fazer esse processo com segurança e já não causar transtorno ali na entrada desse trabalhador, porque ninguém quer trabalhar e no mês seguinte receber coisa errada ou ficar faltando, né? Tudo que você faz na admissão, ela vai ter um impacto em todos os outros processos. Se você cadastrar uma admissão de um menor aprendiz com um código de empregado normal, por exemplo, vai dar erro lá no E-Social, vai dar erro no percentual de FGTS que você tem que recolher, vai dar erro na folha, vai dar alteração no contrato. Então, você precisa ter atenção quando você for fazer essa etapa de lançamento, que vai ser o cadastro dessa admissão no sistema e nos demais sistemas que for necessário, de benefícios, por exemplo, para você fazer isso da maneira certa, para evitar erros e retrabalhos. Na admissão é mais tranquilo, por quê? Porque você consegue corrigir se você cometer um erro ali, consegue corrigir na folha no mês seguinte, mas não é o correto, né? O certo é você ter atenção, ter o conhecimento para fazer já ali no primeiro momento a parte certa. E depois vem a etapa do cálculo. No caso da admissão, não tem um cálculo propriamente dito, mas podem ter cálculos envolvidos, que é o cálculo de vale transporte, que vai descontar lá na folha de pagamento, o salário família, se esse empregado tiver direito. Então, não vai ter uma etapa para calcular ali no momento da admissão, mas o que você cadastra na admissão vai impactar no cálculo da folha. Feito isso, vai ter a etapa da conferência. Aí você vai conferir se os dados foram cadastrados corretamente, se a data de admissão está certa, se os documentos estão ok. Vai conferir tudo que precisa conferir e aí depois você vai gerar a documentação para essa admissão ser de fato efetivada, para o empregado assinar os documentos e para ficar tudo certinho. Então vai imprimir a ficha registro,
vai imprimir o contrato de trabalho, conferir no contrato se está tudo certo, se o horário dele está certo, se o salário dele está certo, principalmente o salário, né, que se você cadastra o salário errado e assina da BO, tá? Uma vez já aconteceu numa empresa que eu trabalhei de ser cadastrado no salário A maior, a pessoa assinou o contrato e depois foi visto e a empresa teve que manter esse salário, era um pouco maior lá do que ela ia receber, mas a empresa não quis correr o risco de reduzir, porque ela já tinha o contrato assinado, estava tudo certo. Foi um erro do DP no momento de cadastrar essa admissão. Então, olha como é importante você saber disso, saber analisar e saber conferir, para não ter esse tipo de situação e não gerar às vezes um problema desse futuro ali para a empresa. Quando você faz um processo de admissão, você tem que ter extrema atenção nos detalhes, porque é bastante informação para cadastrar ali naquele momento. E a gente não tem só isso para fazer, né? O DP vai ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, vai ter solicitações, vai ter férias, vai ter rescisão, vai ter folha. Então precisa ter essa atenção para evitar erros e retrabalhos futuros. Se você fizer algo errado, como eu falei antes, você consegue corrigir, mas ninguém quer trabalhar e ficar insegura, né? E você também não quer que o empregado chegue lá para tirar uma dúvida e você não saiba o que está fazendo, não sabe o que está falando. Ele vai sentir se você não conseguir orientar. Mesma coisa o cliente, mesma coisa o empregador. Então você precisa saber o que você está fazendo, ter essa clareza, ter esse conhecimento para conseguir fazer esse processo fluir de uma maneira tranquila. Para conseguir organizar todo esse processo, é muito importante que você tenha, por exemplo, um checklist. Isso você pode criar no Excel, pode utilizar no Trello. No meu curso no Bússola do DP, eu tenho lá, eu ensino a organizar os processos. Se você tiver essa dificuldade, depois você vai lá no meu Instagram e no link da minha bio você consegue conferir tudo que tem no Bússola. E se você quiser, você pode se tornar minha aluna lá e lá eu ensino como se organizar no DP. Mas não tem segredo, é você criar um checklist de todas essas etapas. Eu já te dei a faca e o queijo na mão aqui nesse vídeo. Depois volta a assistir ele no começo de novo para você pegar mais uma vez e ir anotando. E você cria seu próprio checklist com os processos e aí você não se perde. Não esquece de nada importante. Você pode colocar o tempo que você está levando para fazer cada etapa para ver o que você pode melhorar. Às vezes dá para fazer um ajuste ali no momento do processo seletivo, dá para fazer um ajuste no momento da admissão. Você vai conseguir identificar quanto tempo você precisa, por exemplo, para cadastrar uma admissão, para terminar uma admissão completa. Isso é um dado importante, principalmente se você trabalha numa empresa muito grande. Eu trabalhei numa empresa que tinha um fluxo de admissão, de rescisão muito grande. Eram 400, 500 rescisões e admissões por mês. Então, a pessoa da admissão ela tinha que ter muito controle e ela tinha que ter essa agilidade de saber quanto tempo mais ou menos ela levava. Até para saber se ela precisava de ajuda, para saber se não, para saber se ia conseguir atender aquela demanda que vinha às vezes ali urgente ou não. Tá? Se precisar colocar mais uma pessoa ali para fazer isso. Isso geralmente acontece em empresas muito grandes. E até por conta das obrigações trabalhistas, né? Para dar tempo de fazer a folha de pagamento dessa pessoa, para dar tempo de enviar para o e-social no prazo e você não ter esses tipos de erros por falta de atenção e por falta de organização. Não fazer o processo de admissão seguindo esse passo a passo é a mesma coisa que você começar a limpar a sua casa pela área de serviço. Não vai fazer nenhum sentido. E algumas coisas elas vão ficar para trás, além de deixar uma bagunça e você não vai conseguir se localizar direito durante o processo. Então, por isso você precisa ter organização e seguir essas 5 etapas, que aí não tem erro. Se o que eu te falei até agora fez algum sentido para você, me ajuda aqui e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos sobre o departamento pessoal na prática, não esquece de se inscrever no canal. Eu agradeço por ter você aqui comigo e se você quiser continuar aprendendo a descomplicar o DP na prática, eu recomendo que você assista o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela para você. Um beijo e até a próxima!